estudar esse assunto tão interessante, vamos começar por aqui. Sim, com este livro, tá? Aguarda, solta a vinheta! Desse mini curso, né? Mas enfim, ou palestras, workshop, o nome que você preferir dar, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho, tá? Do druidismo em si. Porém, pra gente não ficar muito sem rumo, sem um norte aí pra seguir, eu vou seguir uma autora, tá? Que é a Emma Heston-Worth. E também eu vou aproveitar e seguir este livro aqui. Vocês conseguem encontrar esse livro só na estante virtual ou em sebo, tá bom? Peço, se inscreve aqui embaixo no canal, tá? Deixa o seu joinha, comenta se tiver alguma coisa para comentar, queira, tá? Então eu vou usar este livro aqui, tá bom? Então eu vou focar em abordar os capítulos deste livro aqui, tá? São poucos capítulos, são só 9 capítulos. Então serão só 9 vídeos sobre esse tema, tá bom? Mas nada impede que eu faça outros vídeos de acordo com a pergunta de vocês, com as dúvidas de vocês, e também conforme as coisas vão caminhando, tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui o índice, tá? A gente vai falar o que é druidismo, tá bom? Cada druidista, cada praticante de druidismo, ele talvez tenha uma visão um pouco diferente, tá? Mas existem algumas coisas que é legal ser abordada, ser falada e tudo mais, pra gente aprender o que pode ser o druidismo pra nós, tá? Então vamos lá. Qual que é a imagem? Quando a gente fala druidismo, você pode associar automaticamente a figura mais importante do druidismo, né? Que é mais relatada e mais utilizada, que é o druida. E como que normalmente a gente vê o druida, né? Primeiro, que as pessoas lembram muito de Merlin, tá? Segundo, é sempre a imagem de um velho, magro, alto, usando túnica, chapéu algumas vezes, outras vezes não, com um cajado na mão, tá? Essa imagem, exatamente, ou com algumas diferenças básicas, mas mais ou menos nessa linha, ela tem muito a ver com o imaginário popular, com o que foi criado dentro da literatura para contar quem foram os druidas, tá? Então você vai encontrar nos livros que contam sobre as lendas arturianas, tá? Incluindo o Brumas de Avalon, tá? É um livro muito bom, mas é um livro de literatura, de fantasia. Não pode ser parâmetro para falar que o Merlin era um druida. E Merlin também não é um título, tá? Existem algumas especulações de onde tiraram o nome Merlin, mas assim, não sou historiadora, não sou literária, não é meu foco, tá? Meu foco aqui é falar de druidismo, tá bom? Então, é isso que nós temos do imaginário popular, tá? Porém, quem são os druidas hoje? Né? Ou os praticantes de druidismo, pode ser qualquer pessoa, pode ser aquele cara que trabalha com você lá na RH, que é todo quietão na dele, que vai, ele é até engraçado algumas vezes, pode ser aquele cara, pode ser aquela pessoa descolada do departamento de marketing. Então, existem diversas pessoas que são druidas ou druidistas e que estão inseridas na sociedade e as pessoas muitas vezes nem percebem quem eles são, porque por descrição, por não ter que ficar dando explicações do qual é a sua fé. Por inúmeras razões, os praticantes do druidismo normalmente são mais discretos. O druidismo, ele não tem um foco de evangelização. Então, você não vai ver pessoas de maneira pública, assim, sabe, em praça pública, pregando, falando que você tem que se converter. Porque o druidismo, ele tem uma base, para muitos, não para todos, tá? Para muitos, muito filosófica. Então, ela é um caminho filosófico.
filosófico, não um caminho religioso, tá? Um não anula o outro, tá? Existem druidistas que gostam de ficar mais nas questões históricas, acadêmicas, filosóficas, e outros não, gostam de praticar a fé, fazer ritos públicos ou ritos em grupos fechados, em grupos de amigos e tudo mais. Então, e um nunca vai anular o outro, e um não tá certo e o outro tá errado. São maneiras diferentes de praticar um caminho druídico. Pra gente compreender o que é o druidismo, na prática, assim, no nosso dia a dia, a gente tem que aprender a desconstruir essa questão de que o druidismo está vinculado com a fantasia, ele é fantasia e tudo mais. Não. Ele é um caminho filosófico que ele pede da pessoa que faz a prática, mesmo que a pessoa não tenha o caminho de sacerdócio, né? Que a pessoa estude muito, tenha um autoconhecimento profundo. Ele pede muito, não que você faça pelo outro, mas que ele faça pra você, por você. O que ele vai te mudar, o que ele vai te melhorar, o que ele vai poder te ajudar a externalizar uma coisa que está aqui dentro, muito legal, que você não consegue, tá? Então esse é o foco, assim, um dos focos principais do druidismo, ser um caminho de conhecimento. Não existe um druidismo que fala assim, não, a minha escola druídica, vocês podem ouvir em algum lugar assim, a minha escola druídica atravessou os tempos e nós viemos aqui, nós somos uma linhagem pura. Não, isso não existe. Porque o druidismo moderno, ele está vinculado ao resgate de práticas antigas e de cultura antiga, tá? Há mais ou menos 300 anos atrás. Então, não tem uma linhagem, tá? Então, não é porque a pessoa é da Escócia que ela é um druida de linhagem, não é porque ela é da Irlanda que ela é um druida de linhagem, tá? Um druidista, melhor dizendo, de linhagem. Não tem essa. E não precisa, porque a gente não vive, não é uma fé hierárquica, entendeu? Como diversas fés monoteístas, né, que é uma pirâmide, ou até algumas panteístas, politeístas também são, né, uma pirâmide. Tem um líder aqui em cima e as pessoas aqui, e vai subdividindo embaixo. Não, ela é mais linear. Você tem os sacerdotes na mesma linha hierárquica, né, vendo como uma comunidade, do que um devoto. Então, se um devoto, né, uma pessoa que tem devoção aos deuses celebrados dentro do druidismo, e ela faz uma descoberta, por exemplo, ela encontra um livro que tem uma informação X sobre um deus tal, que ninguém nunca tinha falado. Como devoto, ele tem total direito de chegar para a comunidade e apresentar aquilo. Ele tem direito, e sem ser duvidado do conhecimento dele, sem ser posto em xeque, dele precisar de alguém validando, chancelando o que ele está falando. A chancela é o quê? Olha aqui a pesquisa que eu achei. Aí ele vai mostrar se é um site, se é um livro, onde está, quem que é a pessoa que descobriu aquilo. Vai trazer as informações e os fatos vão estar ali provando. Então não precisa de chancela, entendeu? Eu preciso ter uma carteirinha do Conselho Brasileiro de Druidismo para ser druidista. Não, você não precisa dessa carteirinha. A vantagem de ter algum vínculo com o Conselho é simples. Quando você tem um vínculo com o Conselho, você sabe das coisas que acontecem, dos eventos, você entra em contato com outras pessoas, às vezes seu vizinho ali do bairro também é druidista e você nem estava sabendo. Vocês podem fazer um rito num parque público e ter um contato, trocar informação, porque o importante, independente da fé, é ter com quem conversar. Às vezes alguém para você pedir um conselho, ou só para te ouvir, sabe? É legal isso. Então, o legal do conselho é isso, poder conectar as pessoas para aproximá-las, tá? E, gente, ainda tô falando do que é druidismo. Isso tem coisa que não tá no livro, tá? Coisas nacionais brasileiras que eu estou falando da atualidade não estão no livro. Eu só tô usando ele como gancho para explicar melhor o que é, tá? Então, retomando a questão de linhagem, né? Já que é uma fé que foi remontada, como que eles remontaram? Tinha um livro falando que era druidismo? Não, não tinha. O que tinham eram escritos antigos de costumes, tradições,
feitos pelos monges copistas, sim, monges católicos copistas, e que relatava as coisas. A gente tem livros de história, né, onde os romanos descrevem quem eram os povos antigos que viviam naquela região. Então, a gente não tem um livro, olha, este aqui é a Bíblia, é o livro sagrado, é o sei lá o que do druidismo. Não existe, entendeu? A gente baseia a nossa fé de acordo com estudos, pesquisas de antigos manuscritos, tá? Até uns anos atrás isso não estava disponível na internet, né? Você teria que ir pessoalmente ao museu. Mas hoje até na internet você encontra os manuscritos, alguns vão estar em inglês ou em irlandês, né? E você consegue encontrar a tradução, enfim, tá? As coisas estão aí, só que você não, por exemplo, não coloca a palavra druidismo e vai aparecer tudo de uma vez, não. É um lugar linkado no outro que vai levando para o outro, é uma caixinha dentro de outra caixinha. É mais ou menos assim. E o contato com a comunidade te facilita ter acesso a essas caixinhas, né? De maneira mais rápida e fácil. Eu vou falar aqui do Brasil, tá? Não vou me ater ao como é o druidismo fora do país, tá? Quem tiver interesse de saber como que é em Portugal ou em outros países da Europa, comenta aqui embaixo que eu mando o link de uma palestra de um bardo português, né? De um druidista português. Então vamos lá. Aqui no Brasil, eu não conheço nenhum druidista que não seja pagão, tá? E são todos politeístas, a grande maioria. Pode ser que um ou outro fale assim, não, eu respeito os outros deuses do panteão céltico, porém eu só faço os meus trabalhos, a minha devoção é única e exclusiva para Deus tal. Beleza, né? Ela não deixa de crer que os outros existem, mas ela faz culto a um só. Tem gente que faz a 2, a 3, a muitos, a todos, enfim. É complexo. Mas não tá errado e não tá certo. É individual, é particular. A pessoa quer cultuar daquele jeito. A gente, como um bom ser humano, tem que respeitar. Dentro do druidismo também tem os Recon, né? Que a gente abrevia para Recon, que chama os reconstrucionistas. Os reconstrucionistas, eles trabalham com a reconstrução da fé antiga, que é um pouquinho mais complicado, porque a gente não tem acesso a tudo, coisas se perderam, né? Por exemplo, alimentos hoje que nós temos acesso não são os mesmos antigos. Por exemplo, o nosso pão é macio, é saboroso, os pães antigos eram mais duros, gente, porque, enfim, não existia tecnologia, não existia um processo de elaboração dessa farinha de maneira que ela ficasse melhor, o fermento era diferente, era tudo muito diferente. Então, algumas pessoas gostam de ser reconstrucionistas e trabalhar nesta linha, não é errado, mas não quer dizer que é lei, né? Que se você só é do druidismo se você for recon, não. Uma coisa não desmerece a outra também. O druidismo tem como base muito forte o respeito à natureza, né? Não somos abraçadores de árvores, não. Mas a gente respeita, a gente normalmente sai em proteção de causas que envolvam o meio ambiente. Nem todos são vegetarianos, tá? Eu confesso pra você que acho que poucos são vegetarianos. Temos uma alimentação comum, nada de anormal, não tem nada de... Nossa, que coisa estranha, eu nunca comeria isso. Não. Isso não... A fé não te obriga a ser vegetariano. Eu já ouvi muito no paganismo, as pessoas falam assim, mas se você é tal coisa, você tem que ser vegetariano. Aí eu falo assim, não dá. Eu tentei já ser vegetariana, não consegui, mas melhorou muito a minha alimentação. Não que minha alimentação antes fosse ruim, mas melhorou muito a minha alimentação e como eu vejo os alimentos, tá? Uma coisa interessante também é que o druidismo ele tem um vínculo muito forte com a ancestralidade, né? Ancestrais de sangue, ancestrais da terra, ancestrais do espírito. Só que assim, talvez você se pergunte, mas nossa, ancestralidade de sangue, eu tenho problemas com meu avô, com a minha avó, com a minha tia, com meu pai,
com a minha mãe. Olha, todos nós temos problemas. Família é isso, família não, parente é isso, né? Acontece. Mas o respeito, né? Muitas vezes se calar para evitar um conflito, isso são coisas pontuais, que claro, se aprende com o tempo, com o caminho, tem a questão de história pessoal, existem pessoas que sim precisam se calar, tem outras que tem que falar, então cada caso é um caso, mas olhar para os seus ancestrais com algum tipo de respeito é necessário. Mesmo que você tenha discussões, porque para pensar, independente da briga, se não fosse aquele antepassado seu, você não estaria aqui agora, tá? Tem que ponderar esse tipo de coisa. O interessante do druidismo é que ninguém vai tolir a sua jornada, cada um tem a sua jornada especialmente, entendeu? Tem pessoas que precisam de um grupo de fato de druidismo, um grupo que eu digo assim, fazer parte de um clã, né? Desde o começo da caminhada, tem pessoas que precisam caminhar sozinho e depois ir pro clã, tem pessoas que precisam depois de um tempo sair do clã e volta e vai e volta. Não há problema nenhum, tudo é um processo. Existem pessoas que vão caminhar a vida inteira sozinhas nas suas práticas e não tem problema nenhum também, tá? Hoje você pode estudar, ainda mais hoje na situação que nós temos no meio de uma pandemia. Então, já existiu o processo de estudar em casa, hoje muito mais comum, né? Você estudar em casa, ter suas práticas domésticas, porque o druidismo ele tem muito vínculo com as práticas domésticas, mas poucas pessoas falam disso, no geral, né? Fica tão no íntimo, que as pessoas não compartilham como elas fazem as práticas domésticas delas, e quem é novo não consegue às vezes compreender e adequar suas práticas domésticas ao culto aos deuses. Bom, e nessa nossa caminhada individual, né, a minha, a sua, de quem quiser estar começando no druidismo, ela tem a gente não sabe qual caminho que vai ser trilhado, mas a gente sabe aonde a gente quer chegar. A gente tem um foco. O foco é uma palavrinha. Agora eu não sei em qual idioma tá essa palavra, tá? A gente usa tanto, mas eu não sei qual idioma pode estar em diversas línguas antigas, tá? Que é o Awen. Awen, numa tradução livre, significa inspiração divina, a inspiração dos deuses, a música dos deuses. E aí, você fica pensando, tá, beleza, inspiração divina. Inspiração como? Inspiração para cozinhar, inspiração para escrever, inspiração para cantar, para dançar. Qualquer tipo de ação, ela precisa de Awen. Awen é tudo, ela está aqui, a gente só precisa acessá-la. Então, o caminho druídico sempre busca acessar Awen, né? Ah, então acessei Awen uma vez, já cheguei no... Não. Você acessa uma vez, você fala assim, nossa, que maravilhoso, eu quero acessar de novo. Porque é um sentimento muito bom estar tocado por Awen. Não precisa de momento de transe, não precisa de planta de poder, não precisa de nada às vezes. Precisa só da sua disponibilidade de se conectar com Awen, tá? Então, esse é o caminho do druidismo, né? Trabalho meditativo, existem diversos trabalhos dentro do druidismo. E eu vou explicando aqui aos poucos nos próximos vídeos, senão eu não vou ter assunto pro próximo, né, gente? Então, assim, ele é um processo bem gostoso. Pode ser demorado para algumas pessoas, ainda mais os jovens hoje que são bem imediatistas. Mas eu confesso que vale a pena, vale muito a pena. E lembrando que informação, ela não deveria ser líquida. Informação líquida é essas informações curtas que vocês consomem. A informação, ela tem que ser lenta, porque só assim ela entra dentro de você de verdade e você aprende. Senão ela vira só decoreba, tá? Decoreba é bom, mas aqui não é prova. Aqui é a vida. E a vida precisa que você saiba das coisas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!